Ele era apenas um vaqueiro solitário de passagem quando provou a comida do casamento Apache, mas quando o chefe se levantou e disse: "Quem comer se torna o noivo", a mulher ficou paralisada e todos ao redor caíram em um silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A poeira do sertão grudava nos dentes de João. O sol, ainda forte no fim da tarde, fazia o ar tremer sobre a terra rachada. Mais um pouco alazão, ele disse, dando um leve toque no pescoço do cavalo. "Hoje a gente dorme com o estômago cheio." O cavalo bufou como se duvidasse. João também duvidava. Fazia 3 dias que só tinham comido um punhado de farinha e os frutos secos que encontravam pelo caminho. A água do odre estava acabando. Ele desceu do cavalo e caminhou ao lado do animal, poupando sua força. O chapéu de couro, gasto e deformado, protegia seu rosto. Seus olhos verdes claros e raros naquela paisagem escaneavam o horizonte em busca de um riacho, uma árvore com fruta, qualquer sinal. Não havia nada, só a caatinga infinita, com seus galhos retorcidos e espinhos. Lá na fazenda do seu Geraldo, ele sempre dava uma boa janta, comentou João, mais para quebrar o silêncio do que para Alazão responder. Feijão, arroz, uma carne seca, até café tinha. Mas a fazenda do seu Geraldo ficava a mais de 10 dias de viagem para trás. João nunca ficava muito tempo no mesmo lugar, sempre seguia em frente sem planos. Ele fazia um serviço aqui, outro ali, consertava uma cerca, ajudava a apartar um gado, carregava fardo. Em troca, ganhava comida e às vezes umas moedas. Quando o trabalho sumia, ele seguia adiante. A noite começou a cair, trazendo um friozinho. João parou perto de uma pedra grande. Ele amarrou Alazão a um arbusto resistente e tirou o cobertor velho que carregava atrás da sela. "Amanhã a gente vê", murmurou, sentando-se no chão duro. Ele abriu o alforge, seu único embrulho. Lá dentro tinha um facão, um pedaço de corda, um isqueiro de pedra e ferro e um pano vazio que antes embrulhava comida. Nada mais. A fome era um nó apertado debaixo das suas costelas. João olhou para as primeiras estrelas. Não sentia tristeza. Sentia um vazio que ia além da fome. Era um silêncio dentro dele, um lugar onde só ecoavam os passos de Alazão e o som do vento. Ele não tinha lembranças boas de uma casa para sentir saudade. Não tinha nomes para chamar. Tinha o céu, a terra e o cavalo. De manhã, a situação era a mesma. A água acabou. A secura na garganta de João era pior que a fome. Ele subiu no cavalo e deixou que Alazão escolhesse o caminho. O animal, por instinto, buscava o verde. Andaram por horas. O sol subiu, implacável. João começou a sentir a cabeça leve, os pensamentos confusos. Já pensava em descer, em buscar raízes, qualquer coisa. Foi então que Alazão parou, as orelhas eretas. João levantou a cabeça, cansado. "O que foi, boy?" Ele olhou para onde o cavalo estava virado. Lá longe, no céu, uma mancha escura subia. Não era nuvem de chuva. Era mais grossa, mais direita. Fumaça. E então, o vento trouxe um som, muito distante. Era como um murmúrio de vozes batidas ritmadas no chão, um canto. E trouxe também um cheiro, tênue, mas inconfundível para um homem faminto. Gordura queimando, carne assando na brasa. O estômago de João roncou alto. Alazão sentiu a mudança no corpo do dono e começou a andar na direção dos sinais, sem precisar de comando. João não pensou em perigo, em quem poderia ser. A necessidade era maior. Seu corpo fraco guiava o cavalo. A fumaça era um sinal. O cheiro era um chamado. O som da festa era uma promessa de vida no meio daquele sertão quieto demais. Ele apenas seguiu. O chapéu cobria seus olhos, mas sua atenção estava toda naquela coluna de fumaça escura que pintava o céu azul. Alguém tinha fogo, alguém tinha comida. Talvez com sorte dessem um pedaço a um viajante. Era só o que ele precisava. Um pedaço de carne para continuar vivendo mais um dia na sua vida solitária e sem rumo. O cheiro de carne assada se tornou um fio invisível puxando João pela mata fechada. Os sons ficaram mais nítidos, vozes cantando em uma língua que ele não entendia. Risadas, o bater de pés no chão de terra. Alazão avançava com cuidado, desviando de galhos. A mata de repente abriu. João puxou as rédeas suavemente e ficou parado, escondido na sombra das últimas árvores. À sua frente, espalhada em uma grande clareira, estava uma aldeia cheia de vida. Havia muitas casas de pau a pique com telhados de palha. No centro, uma fogueira enorme lançava labaredas altas no ar escurecido.
Em volta dela, dezenas de pessoas dançavam em um grande círculo. Os homens batiam os pés no chão com força, formando uma batida forte. As mulheres giravam, seus vestidos coloridos criando rodas de cor. Crianças corriam entre os adultos brincando, mas os olhos de João não se fixaram na dança por muito tempo. Eles foram direto para a fogueira. Bem ao lado das chamas, havia uma grande estrutura de madeira onde pedaços enormes de carne giravam lentamente, presos por espetos. A gordura pingava no fogo e faíscas subiam com um estalar gostoso. O cheiro era intenso, rico, e fez a boca de João encher de água. Ele desceu do cavalo, as pernas tremendo de fraqueza e desejo. Amarrou alazão a um tronco. "Fica quieto aqui", sussurrou. "Vou ver se consigo um pouco disso." João se aproximou da borda da clareira, mantendo-se nas sombras. Ele observou as pessoas. Ninguém parecia notá-lo. Todos estavam concentrados na festa. Ele viu que era um casamento. Do outro lado da fogueira, um pouco afastados da dança, havia um grupo especial. Uma jovem estava sentada em um banco baixo, ladeada por mulheres mais velhas. Ela usava um lindo cocar de penas vermelhas e amarelas e um colar de sementes brilhantes. Mas mesmo de longe, João viu que seu rosto não tinha alegria. Seus olhos castanhos estavam fixos no chão, e suas mãos apertavam o tecido do vestido. Era Sofia. Ao lado dela, em pé e muito sério, estava um homem forte. Ele usava adornos similares, mas seu rosto era fechado. Seus ombros largos pareciam carregar uma grande importância. Ele não dançava, apenas observava a festa com um ar de dono. Era Lucas. De vez em quando ele virava e dizia algo para Sofia. Ela apenas assentia, sem olhar para ele. Um homem muito idoso, com um cocar de penas ainda maior e mais colorido, estava sentado em um lugar de honra, num banco mais alto. Seus olhos escuros percorriam a festa com calma. Era o cacique Aruã. O nó da fome no estômago de João apertou com força. A visão daquela carne tão perto era uma tortura. Ele viu um momento de distração. Um grupo de dançarinos se moveu entre ele e a fogueira, rindo alto. Os homens que cuidavam da carne se viraram para pegar mais lenha. Era a chance. Sem pensar mais, João saiu da sombra. Seus passos foram rápidos e silenciosos. Ele passou por trás de um grupo de crianças, se abaixou ao lado de uma pilha de cestos e, em 3 passadas largas, chegou perto do fogo. O calor era intenso no seu rosto. Lá estava, um pedaço enorme e suculento de javali, quase no ponto perfeito, fumegando. João esticou a mão. A carne estava quente, quase queimando seus dedos calejados. Ele não soltou. Puxou o espeto para mais perto. Arrancou um pedaço menor que se soltou fácil. Ele levantou o pedaço fumegante até a boca. O cheiro era divino. Ele deu uma grande, imensa mordida. A carne era saborosa, macia por dentro, crocante por fora. Era a melhor coisa que ele provava em semanas. Ele fechou os olhos por um segundo, quase esquecendo de tudo. Quando os abriu, o som havia parado. A música cessou no meio de uma batida. Os pés pararam de bater no chão. As risadas morreram. João, com a boca cheia, congelou. Lentamente ele virou a cabeça. 100 olhos estavam fixos nele. Os olhos dos dançarinos, das crianças, das mulheres. Os olhos sérios de Lucas, que agora ardiam de um fogo muito pior que o da fogueira. Os olhos assustados e muito abertos de Sofia. E os olhos antigos e impenetráveis do cacique Aruã, que lentamente se levantava. O silêncio era tão pesado que só se ouvia o estalar da lenha no fogo. Um pedaço de gordura caiu nas brasas com um chiado alto, fazendo João dar um pulo. Ele ainda segurava o resto da carne na mão. Sentiu o suco quente escorrer entre seus dedos. Ele tentou engolir o que tinha na boca, mas a garganta estava seca. Ninguém se movia, ninguém falava. Todos apenas olhavam para o forasteiro sujo de poeira, de chapéu de couro, com o rosto iluminado pelo fogo e a boca manchada de gordura da festa. O cacique Aruã ergueu sua mão ossuda. A atenção de todos virou-se para ele. Ele não olhou para Lucas nem para Sofia. Seus olhos escuros estavam fixos em João. Ele abriu a boca para falar e sua voz, calma, mas cortando o silêncio como uma faca, preencheu a clareira inteira. A voz do cacique Aruã não era alta, mas carregava um peso que fez o silêncio ficar ainda mais profundo. O povo pataxó de Coração da Mata celebra hoje uma união. Ele começou, seus olhos passando de João para a multidão. E na celebração mais antiga, a carne que assamos neste fogo não é só comida. Ela é uma oferenda. Ela carrega a bênção dos nossos ancestrais. João parou de mastigar. O pedaço de carne na sua mão parecia pesar 1 tonelada.
Ele sentiu o suor escorrer pelas suas costas, mas não do calor do fogo. O cacique continuou, apontando lentamente para João com seu queixo. Existe uma tradição que vem do tempo em que o mundo era mais simples. A primeira pessoa a provar a carne do casamento, seja homem, seja mulher, seja da aldeia ou de fora. Essa pessoa recebe a bênção dos espíritos para a nova união. Um murmúrio baixo percorreu a multidão. Alguns idosos assentiam com expressões sérias. Os mais jovens trocavam olhares confusos. Lucas deu um passo à frente. Seu rosto estava rígido. Cacique Aruã. Sua voz saiu tensa. Aruã ergueu a mão, silenciando-o sem olhar para ele. Seus olhos permaneceram em João. A tradição é clara. A primeira mordida consagra. A pessoa que dá a primeira mordida na carne do casamento se torna o noivo ou a noiva. Os espíritos escolheram. O chão pareceu se abrir sob os pés de João. Ele engoliu o pedaço de carne com dificuldade. Sua voz saiu como um raspado. Eu não sabia. Eu só estava com fome. Do outro lado da fogueira, Sofia levou as duas mãos à boca. Seus olhos estavam muito abertos, cheios de um terror que não era por João, mas por tudo aquilo. Ela olhou para Lucas e depois rapidamente para o chão. Lucas não se conteve mais. Isso é um absurdo, ele gritou, sua voz rompendo o respeito pelo silêncio. Ele é um andarilho, um ninguém, vejam ele. Ele não é da nossa aldeia, isso não pode ser. O cacique Aruã virou-se finalmente para Lucas, seu olhar era frio. A tradição não pergunta de onde a pessoa vem, Lucas, ela só registra o ato. Os espíritos falam através dos acontecimentos. Eles trouxeram este homem até aqui, neste dia, nesta hora. Ele se virou novamente para a multidão. A lei do nosso povo é a lei dos nossos antepassados. Nós a seguimos. A partir deste momento, o casamento é entre Sofia e este homem. O nome "este homem" ecoou no ar. João sentiu um calafrio. Ele não era mais João. Era este homem. Uma coisa que causou um problema enorme. Uma mulher mais velha, com o rosto marcado, saiu da multidão. Era a mãe de Sofia. Cacique, por favor, minha filha, o combinado com a família de Lucas. O combinado foi quebrado pelos próprios espíritos, respondeu Aruã, sem espaço para discussão. A tradição é maior que qualquer combinado. Lucas estava tremendo de raiva. Seus punhos estavam cerrados, os dedos brancos. Ele olhou para Sofia com um misto de fúria e humilhação. Você aceita isso? Ele sibilou para ela baixinho. Sofia nem conseguiu olhar para ele. Suas lágrimas começaram a escorrer, silenciosas, cortando caminho pela poeira fina em seu rosto. Ela não disse nada. Sua resignação era pior que um grito. João viu as lágrimas dela e sentiu um nó de culpa apertar seu estômago, mais forte que a fome. Espere, ele disse, sua voz um pouco mais firme. Isso é um engano. Eu vou embora. Deixo tudo em paz. Não quero casamento. O cacique Aruã olhou para ele pela primeira vez com algo além de autoridade distante. Havia uma análise profunda naquele olhar. Você já não pode ir embora, disse ele simplesmente. Você participou do ritual, você comeu a carne sagrada. Se você ir embora agora, leva a bênção dos espíritos com você e a união de Sofia ficará amaldiçoada. Você quer isso para ela? João abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou para o rosto molhado de Sofia, olhou para a fúria violenta de Lucas, olhou para a multidão de rostos desconhecidos, alguns hostis, outros chocados, outros curiosos. Ele era um homem simples, um homem que só queria um pedaço de comida. Agora, ele estava preso no meio de uma tempestade que não entendia, com uma responsabilidade enorme nas costas. Aruã fez um sinal para dois homens mais jovens que estavam parados perto dele. Levem ele para a cabana dos visitantes. Lavem-no. Vistam-no com roupas adequadas para a cerimônia. Os dois homens se aproximaram de João com cuidado, mas com determinação. João recuou um passo, olhando para Alazão, ainda amarrado na sombra da mata. A porta da sua vida solitária parecia ter se fechado para sempre. Sem lutar, porque a luta só traria mais problemas para a jovem que chorava, ele deixou os homens o cercarem. Ele soltou o pedaço de carne que ainda segurava. Ele caiu na terra, ao lado da fogueira, e um dos cachorros da aldeia veio correndo e o pegou rapidamente. Antes de ser levado, ele ouviu a voz cortante de Lucas sussurrar para o cacique, cheia de veneno. Isso não vai ficar assim, Aruã. Você vai ver. Os dois homens não foram rudes, mas suas mãos nos braços de João eram firmes.
Eles o conduziram para longe da fogueira, do olhar de todos, em direção a uma pequena cabana afastada. João conseguia ouvir a festa recomeçar atrás dele, mas o som agora era abafado, sem a mesma energia de antes. Dentro da cabana, o ar era morno e cheirava a palha seca. Um dos homens acendeu uma lamparina. "Tira essas roupas de fora", disse o mais velho com um tom que não era um pedido. "Você vai se lavar." João olhou para eles ainda atordoado. "Eu só queria ir embora", ele falou baixinho. O cacique falou: "Você não pode, é a lei", respondeu o outro mais jovem, evitando seu olhar. Sem alternativas, João tirou seu chapéu de couro gasto, depois a camisa suada de poeira e as botas velhas. Um dos homens saiu e voltou com uma bacia de água fria e um pano limpo. A água trouxe um alívio momentâneo à sua pele, lavando a poeira da viagem, mas não a confusão da sua mente. Enquanto ele se secava, o homem mais velho colocou sobre uma esteira um conjunto de roupas simples, uma calça de tecido cru e uma túnica sem mangas feita de algodão com alguns bordados vermelhos nas bordas. Vista isso, João vestiu as roupas. Elias eram leves, estranhas no seu corpo. Ele se sentiu nu, diferente de si mesmo. O homem mais novo pegou um colar de sementes marrons e colocou no pescoço de João sem cerimônia. "Pronto", disse o mais velho, examinando-o com um olhar crítico. "Agora você espera aqui. Alguém vem buscar você para a cerimônia." "Que cerimônia?", perguntou João. "O casamento, amanhã, ao nascer do sol." Eles saíram, fechando a porta de madeira atrás de si. João não ouviu o som de uma tranca, mas sabia que estava vigiado. Ele se sentou no chão de terra batida, encostado na parede. A lamparina projetava sombras grandes e trêmulas. Do lado de fora, em outra cabana, a cena era diferente, mas o sentimento de aprisionamento era o mesmo. Sofia estava sentada, imóvel, enquanto sua mãe e suas tias a arrumavam com movimentos rápidos. Elas trocaram seu cocar de penas coloridas por um mais simples, de penas brancas e marrons. "Segura essa cabeça, Sofia", disse sua tia, penteando com força seus longos cabelos negros. Sofia não reagia. As lágrimas tinham secado, deixando apenas um vazio nos seus olhos. Sua mãe, de rosto fechado, segurou seu queixo. "Olhe para mim, filha, isso é um choque para todos nós." Mas o cacique falou: "A tradição é a lei, você deve aceitar." "Eu não o conheço, mãe", sussurrou Sofia, sua voz rouca. "E vai conhecer. Ele parece um homem quieto. Não parece mau, Lucas." A mãe fez uma pausa, escolhendo as palavras. Lucas tinha um coração pesado. Talvez os espíritos sabiam. "Isso não é consolo", respondeu Sofia, desviando o olhar. Enquanto isso, perto da fogueira que agora era só brasas, Lucas conversava com dois homens de sua confiança. Sua expressão era de fúria pura. "Ele não fica aqui", Lucas falava baixo e rápido. "Um mendigo, um qualquer, roubar o que é meu? Não." "Mas o cacique decretou, Lucas", disse um dos homens cauteloso. "O cacique é um velho teimoso." Lucas quase gritou, contendo-se. Ele não vê o perigo que é deixar um estranho ficar. "E esse homem, ele vai pagar. Vocês vão ver." Na cabana, João ouviu passos se aproximando. Não eram os mesmos de antes, eram mais leves. A porta se abriu e uma mulher idosa com o rosto cheio de linhas profundas entrou. Ela carregava uma tigela de barro com uma pasta escura. "Para purificar", ela disse simplesmente. "Estenda as mãos." João obedeceu. A mulher pegou um pouco da pasta, que cheirava a ervas e terra, e começou a desenhar linhas nos braços e no rosto de João. Seus dedos eram surpreendentemente suaves. "Quem é você?", perguntou João, aproveitando o silêncio. "Eu cuido dos ritos", ela respondeu, sem parar seu trabalho. "Você trouxe uma grande mudança hoje. Mudanças assustam as pessoas. Alguns vão te odiar por isso. Outros vão ter esperança." "Eu não trouxe nada, só fome." "A fome é uma força poderosa, pode mover montanhas ou derrubar noivos", disse ela com um brilho rápido nos olhos. "Agora o que está feito está feito. Você vai ficar, vai cumprir. É o seu caminho agora." Ela terminou os desenhos e saiu, deixando João sozinho novamente com o cheiro das ervas. Ele olhou para suas mãos marcadas. Não eram mais as mãos de um vaqueiro solitário. Eram as mãos de um homem prestes a entrar em um mundo que não entendia, por uma razão que parecia um pesadelo. Ele pensou em Alazão, amarrado lá fora. Pensou na estrada aberta, no céu sem fim. Aquela vida simples tinha acabado no momento em que seus dentes morderam a carne. Agora, ele tinha uma obrigação. Uma obrigação com uma mulher que chorou por ele, com um povo que o via como um sinal de algo, bom ou ruim. João respirou fundo.
Ele não era homem de fugir de problemas que ele mesmo criava. Mesmo sem querer, ele tinha começado aquilo. Ele terminaria, por honra ou pelo que sobrava dela. A luz do sol entrou pela fresta da porta da cabana, acordando João. Por um instante, ele esqueceu onde estava. Depois, a memória voltou como um peso. As roupas estranhas, as marcas de pasta seca em seus braços. O silêncio ao seu redor não era o silêncio do sertão aberto. Era um silêncio cheio de sons de vida. Vozes baixas, passos, o barulho de uma pedra sendo afiada. Ele saiu da cabana. Algumas pessoas passavam carregando cestos ou ferramentas. Paravam por um momento para olhar para ele. Depois seguiam em frente, falando baixinho entre si. Ninguém o cumprimentou. João viu um homem mais velho tentando carregar uma pilha alta de lenha. Sem pensar, ele se aproximou. "Deixa eu ajudar", disse João baixinho. O homem o olhou com desconfiança, mas aceitou. João carregou metade da lenha até uma fogueira menor, perto das cozinhas. Seus braços, acostumados ao trabalho, fizeram a tarefa com facilidade, mas ele se sentia desajeitado, como se todos os movimentos fossem observados. Uma criança, um menino de uns 7 anos, parou para observá-lo com os olhos muito abertos. "Você é o homem que comeu a carne?", o menino perguntou. João assentiu, sem saber o que dizer. O menino deu uma risadinha e correu para perto de outros. Ele confirmou, gritou, e um grupo de crianças começou a rir, apontando para João antes de saírem correndo. João baixou a cabeça. O chapéu de couro não estava lá para esconder seu rosto. Ele se virou e viu Sofia parada perto da porta de uma cabana maior, observando a cena. Seus olhos se encontraram por um segundo. Ela desviou o olhar e entrou. Mais tarde, o cacique Aruã o encontrou sentado perto de um tronco, observando o riacho que passava pela aldeia. "Um homem parado não ajuda a si mesmo nem ao grupo", disse Aruã, parando ao lado dele. "Eu não sei o que fazer", respondeu João honestamente. "Não conheço os seus costumes, então aprenda. Comece buscando água. As mulheres vão mostrar onde." João se levantou e seguiu até um grupo de mulheres que enchia potes de barro no riacho. Elas pararam de conversar quando ele se aproximou. Uma delas, de meia idade, franziu a testa. "O cacique mandou para aprender", explicou João. A mulher suspirou e apontou para uma pilha de potes vazios. "Pode levar 2. Encha até a boca, não deixe derramar." João pegou os potes. Eram pesados e escorregadios. Ele os encheu com cuidado e começou a subir a ladeira de volta à aldeia. A água balançava e respingava. Quando chegou, um dos potes tinha apenas metade da água. "Precisa de prática", disse a mesma mulher, sem malícia, mas sem simpatia. Nos dias seguintes foi assim. João fazia trabalhos pesados. Carregava, cavava, ajudava a consertar uma cerca. Era bom no que exigia força, mas errava nos detalhes. Usava a ferramenta errada. Fazia um nó que não era o costumeiro. Os homens da aldeia olhavam, cochichavam, mas ninguém o corrigia diretamente. Até que uma tarde, ele viu Sofia caminhando para o rio com um arpão na mão. Ela parecia mais tranquila. "Vai pescar?", João perguntou, parando a uma distância segura. Sofia parou. Seu rosto não era mais de choro, mas ainda era fechado. "Sim, eu sei pescar com linha, na vara, nunca com arpão." Ela o olhou por um momento. "Você quer aprender?" João não esperava o convite. Ele assentiu. "Se você quiser me ensinar." Foi a primeira conversa que não era sobre obrigação. No rio, Sofia mostrou como segurar o arpão, como observar a água parada à sombra das pedras. "O peixe vem devagar. Você vê a sombra primeiro. Aí você mira e lança. Rápido." João tentou. Na primeira vez ele lançou com força demais, e o arpão bateu no fundo de pedras com um barulho alto, espantando todos os peixes. Na segunda, sua mão tremeu e ele errou o alvo por uma grande distância. Sofia não riu. "É difícil no começo. Meu avô me ensinou. Demorou muitos dias." Na terceira tentativa, ele acertou a água no lugar certo, mas o peixe escapou. "Você está melhorando", disse Sofia, surpresa na própria voz. Eles ficaram em silêncio por um tempo, observando a água. "Eu não planejei aquilo na festa", disse João, de repente, olhando para o rio. "Eu só estava com muita fome." Sofia arrancou uma folha de uma planta à beira do rio. "Eu sei", ela respondeu. "Eu vi seu rosto. Era o rosto de um homem faminto, não de um homem esperto." Ela fez uma pausa. "Lucas, ele sempre teve um plano para tudo, até para mim." João não soube o que responder a isso. "Obrigado por me ensinar", ele disse finalmente. Sofia deu um leve aceno com a cabeça. "Amanhã você pode tentar de novo, se quiser."
Ela pegou seu arpão e um peixe pequeno que havia fisgado antes e começou a subir de volta. João ficou para trás, olhando para o arpão em suas mãos. Pela primeira vez desde que chegou àquele lugar, ele não se sentiu apenas um problema ou uma peça num ritual. Alguém tinha lhe oferecido uma pequena parte do mundo dela. Alguém tinha lhe falado com uma voz que não era de medo ou de raiva. Ele olhou para a aldeia. As crianças ainda riam de longe. Alguns adultos ainda franziam a testa ao vê-lo, mas ele tinha feito um trabalho que precisava ser feito. E agora tinha uma coisa para aprender no dia seguinte. Não era muito, mas era algo. Era um começo. O rio continuou sendo um ponto de encontro nos dias seguintes. João ainda não conseguia pegar um peixe com o arpão, mas já errava por menos. Sofia pacientemente mostrava o movimento do pulso, a hora certa de atacar. Às vezes eles ficavam em silêncio, mas não era um silêncio ruim. Em outros momentos, João ajudava nos trabalhos da aldeia. Ele já conseguia carregar os potes de água sem derramar muito. Alguns homens começaram a acenar para ele quando passava. As crianças já não riam abertamente, apenas observavam com curiosidade. Mas nos olhos de algumas pessoas, uma desconfiança mais profunda começou a crescer. E nos olhos de Lucas, a raiva não havia diminuído. Ela só fermentava. Uma manhã, João estava ajudando a consertar o telhado de palha de uma cabana. 2 homens trabalhavam com ele. De repente, Lucas apareceu abaixo, parado, observando o trabalho com um sorriso frio. O forasteiro virou faz-tudo, comentou Lucas, alto o suficiente para todos ouvirem. É bom ser útil quando se é um convidado, inesperado. João ignorou o comentário, concentrando-se em amarrar um feixe de palha. É verdade que você veio de uma vila perto de Tucano? Lucas continuou, subindo o tom. Ouvi dizer que lá tem muitos problemas com gente que some com coisas alheias. Gado, ferramentas. Um dos homens no telhado parou de trabalhar e olhou para João. João desceu cuidadosamente. Eu não sou ladrão, disse com calma, olhando diretamente para Lucas. Claro que não, disse Lucas, levantando as mãos em um gesto falso. Só um homem com fome, não é? Com uma fome tão grande que atravessa aldeias e tradições. Ele se virou e foi embora, deixando o ar carregado. No mesmo dia, à tarde, perto da fogueira central, um grupo de mulheres conversava. Lucas passou perto e parou, como se fosse pegar água. É preocupante, ele disse para ninguém em particular, mas sua voz era clara. Um homem que aparece do nada e do nada fica com uma das nossas. E olha ele, aprendendo nossos costumes, andando por todos os cantos. Quem sabe o que ele realmente está vendo? Quem sabe o que ele planeja? Uma das mulheres mais velha franziu a testa. O que você quer dizer, Lucas? Nada, dona Matilde. Só penso alto. Meu pai sempre dizia: o lobo visita o galinheiro muitas vezes antes de atacar, só para conhecer os portões. Ele seguiu seu caminho, deixando as mulheres trocarem olhares preocupados. No dia seguinte, João foi até a área onde guardavam as ferramentas para pegar uma enxada. O homem responsável, seu Gilson, um senhor de barba grisalha, estava lá. Preciso de uma enxada, disse João. Seu Gilson não se moveu. Olhou para João demoradamente. É verdade que você trabalhava para fazendeiros grandes lá no sertão? Grileiros? João ficou confuso. Já trabalhei para muitos, para sobreviver, nunca para tomar terra de ninguém. É o que um homem esperto diria, resmungou seu Gilson, mas entregou a enxada. Seu gesto era menos amigável do que antes. A tensão começou a pairar no ar como um cheiro. João percebia os olhares demorados, as conversas que paravam quando ele se aproximava. Até as crianças pareciam mais contidas, puxadas para perto das mães. À noite, sentado na entrada da cabana, que ainda era sua, ele viu Sofia se aproximar. Ela trouxe um prato com comida. Obrigado, ele disse. Sofia ficou parada, hesitante. João, as pessoas estão falando coisas. Eu percebi. Lucas está dizendo que você veio aqui de propósito, que você sabe de coisas sobre a nossa terra, sobre as plantas raras que temos perto da nascente sagrada. Ele diz que você é um espião. João colocou o prato no chão. Suas mãos estavam cansadas. Eu nem sei onde fica essa nascente, Sofia. Eu sei, ela respondeu rapidamente. Eu acredito em você, mas ele está convencendo os outros, principalmente os que já não gostavam da ideia de você ficar. Ela olhou para trás com medo de ser vista. Ele está com muita raiva. Ele não vai parar. Tenho medo do que ele pode fazer. O que eu faço então? Perguntou João.
Se eu for embora, o cacique diz que você fica amaldiçoada. Se eu fico, eles pensam que sou um bandido. Não tem escolha boa. Sofia ficou em silêncio por um momento. Talvez se você falar com o cacique Aruan. Explique de novo. Ele já sabe quem eu sou. Ele decretou a lei. Falar não vai mudar o que Lucas espalha pelos cantos. Uma voz áspera cortou a noite. Conversinha de noivo e noiva? Lucas estava a poucos passos de distância, seus braços cruzados. Ele devia ter ficado na sombra. Plotando algo, os dois? Não estamos plotando nada, Lucas, disse Sofia, com uma firmeza que surpreendeu a João. Claro, só estão combinando como o forasteiro vai levar o que é nosso quando cansar de brincar de índio. Lucas deu um passo à frente. Cuidado com os passos que dá andarilho. O chão aqui pode ficar escorregadio. Ele cuspiu no chão, perto dos pés de João, e se foi, desaparecendo entre as cabanas. João olhou para o chão, depois para o rosto preocupado de Sofia. A sensação de começo de aprendizagem havia evaporado. No seu lugar, havia o cheiro do conflito. Ele não queria brigas. Nunca quis. Sua vida inteira foi sobre evitar problemas, seguir em frente. Mas agora ele estava preso. E as paredes dessa prisão estavam se fechando, alimentadas pela raiva de um homem que não esquecia uma humilhação. João sentiu um frio na nuca. A paz da aldeia era frágil, e ele, sem querer, havia jogado uma pedra bem no meio dela. O aviso de Lucas ficou ecoando nos ouvidos de João nos dias que seguiram. Ele andava pela aldeia sentindo os olhares como picadas. Algumas pessoas ainda o cumprimentavam, mas a maioria agora virava o rosto ou ficava em silêncio quando ele passava. A única exceção era Sofia. Ela continuava a encontrá-lo no rio, mas as lições de pesca tinham parado. Agora, eles só conversavam. Ele está colocando todo mundo contra você, ela disse uma tarde sentada em uma pedra lisa. Diz que você pergunta muito sobre os limites da terra, sobre onde são os lugares sagrados. Eu nunca perguntei isso, respondeu João exausto. Eu sei, mas ele inventa, e as pessoas com medo de perder o pouco que têm, acreditam. Naquela noite, uma noite muito escura sem lua, João acordou com um som diferente. Não era um animal noturno, era um estalido seco seguido por um som de algo se arrastando. Ele se sentou na esteira, alerta. Então, ele sentiu o cheiro. Fumaça. Não era o cheiro limpo da lenha queimando na fogueira da cozinha. Era um cheiro grosso de palha seca e resina, misturado com outro cheiro adocicado. O cheiro dos enfeites e das oferendas de casamento que estavam guardados na cabana cerimonial, feitos de penas, sementes e tecidos. Ele saltou e abriu a porta de sua cabana. Do outro lado do pátio central, labaredas laranjas subiam pelo lado da cabana dos preparativos. O fogo já engolia uma parte do telhado, iluminando a noite com uma luz terrível e dançante. Fogo! João gritou com toda a força dos seus pulmões. Tem fogo! Portas começaram a se abrir. Vozes sonolentas gritaram, virando-se em pânico. Homens e mulheres saíram correndo de suas cabanas. Em segundos, a confusão tomou conta. Alguns correram até o rio para pegar água em potes e bacias. Outros tentavam puxar para longe as coisas que ainda não pegaram fogo. João correu também. Ele pegou um balde vazio que estava perto de uma pilha de lenha e correu em direção ao rio, na fila com os outros. Quando voltou, o fogo estava maior. Ele jogou a água na base das chamas. O fogo sibilou, mas não morreu. Ele se virou para buscar mais água e viu Lucas. Ele não estava correndo nem pegando água. Estava parado, um pouco afastado, observando. E seus olhos, refletindo o fogo, não tinham pânico. Tinham uma frieza calculista. Depois de um tempo longo e desesperador, o fogo foi controlado. A cabana não era uma das casas principais, mas estava destruída de um lado. A fumaça pesada ainda subia no ar. Dentro, tudo que estava guardado para o casamento, colares, cocares, mantas bordadas, estava reduzido a cinzas e restos negros e encharcados. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, quebrado apenas por tosses e pelo respirar ofegante. Todos estavam sujos de fuligem, com os rostos manchados. Foi então que Lucas apontou um dedo direto para João. Foi ele. Todas as cabeças viraram para João, que estava parado com um balde vazio na mão, a camisa encharcada de água do rio. "O quê?" João balbuciou. "Eu vi", gritou Lucas, dirigindo-se à multidão. "Eu não conseguia dormir e saí para caminhar. Eu vi ele saindo da cabana dos preparativos, correndo, logo antes do fogo começar." "Isso é mentira!" A voz de Sofia cortou o ar. Ela se adiantou, o rosto iluminado pelas brasas. "Ele estava dormindo. Ele gritou para avisar todo mundo."
Claro que você defende ele. Lucas cuspiu as palavras. Mas os fatos estão aí. Quem mais teria interesse em destruir o casamento? Quem mais se beneficiaria se as tradições fossem bagunçadas? O forasteiro, ele quer nos confundir, nos deixar sem rumo. As pessoas olhavam de Lucas para João. A dúvida, o medo, a raiva pela perda dos objetos sagrados. Tudo se misturou. Um homem que tinha sido simpático a João, seu Gilson, o responsável pelas ferramentas, deu um passo à frente. Seu rosto estava fechado. Você fez isso, menino? Sua voz era grave. Não. Eu juro que não. Eu acordei com o cheiro de fumaça. E por que alguém da nossa aldeia faria isso? Perguntou uma mulher, sua voz trêmula. São nossas coisas, nossas tradições. Lucas aproveitou. Ele não é da aldeia. Ele não liga para as nossas tradições. Só liga em atrapalhar, em roubar o que é nosso. O cacique Aruã, que tinha supervisionado o combate ao fogo em silêncio, se adiantou. Seu rosto, sob a fuligem, era inexpressivo. João, você tem algo a dizer? João olhou para todos aqueles rostos. Viu a desconfiança onde antes havia curiosidade. Viu a raiva onde antes havia hesitação. Sentiu o chão afundar. Eu não fiz, sou inocente. Mas suas palavras pareceram fracas contra a acusação certeira de Lucas. O cacique suspirou, um som profundo e cansado. Até que isso seja esclarecido, não podemos arriscar. Amarrem ele, na cabana vazia perto da mata. Nós decidiremos o que fazer ao amanhecer. Cacique, não, suplicou Sofia, mas 2 homens já se aproximavam de João. João não resistiu. Deixou que pegassem seus braços. O olhar que ele deu para Sofia foi de puro desamparo. O olhar que ele deu para Lucas foi de uma compreensão súbita e amarga. Ele tinha sido enganado de uma maneira que não podia combater. Eles o levaram para uma cabana pequena e escura nas bordas da aldeia. Amarraram suas mãos com uma corda forte a um poste central. Depois, saíram e fecharam a porta. João ficou sozinho no escuro. O cheiro de fumaça ainda impregnava suas roupas. A sensação de traição era um gosto amargo na sua boca. Ele tinha tentado se adaptar, tinha tentado fazer o certo. E agora estava ali, amarrado, acusado de um crime que não cometeu. Do lado de fora, ele podia ouvir os murmúrios raivosos da aldeia. A palavra expulsão era sussurrada. Outras palavras mais sombrias também. A corda cortava a pele dos pulsos de João. Cada movimento era uma dor aguda. A cabana estava escura e fria, e o cheiro de fumaça ainda entranhado em suas roupas era um lembrete constante da injustiça. Ele ouviu os últimos murmúrios da aldeia se acalmando. As pessoas foram dormir, ou pelo menos tentar. A raiva delas era um eco abafado agora. João ficou sentado no chão de terra, suas costas doloridas contra o poste de madeira. A fadiga era profunda, mas o sono não vinha. Apenas um desespero mudo. Foi então que ele ouviu vozes baixas muito perto da cabana, do lado de fora, perto da mata. A primeira voz ele reconheceu imediatamente. Era grossa, cheia de uma satisfação contida. Era Lucas. Então está tudo certo. Quando a poeira baixar e o forasteiro for embora, a situação volta ao normal. A segunda voz era diferente, mais áspera, com um sotaque que não era da aldeia. Uma voz de cidade. E o cacique, o velho é esperto, Lucas. O velho é cauteloso, mas com o estrangeiro levando a culpa pelo fogo, ninguém vai questionar quando eu reassumir meu lugar. E quando eu tiver o lugar de marido da Sofia, eu tenho voz nas decisões da terra. João prendeu a respiraça. Ele se inclinou para frente, o máximo que a corda permitia, tentando ouvir cada palavra. A voz estranha riu baixo. Essa tal de terra sagrada, perto da nascente. Você tem certeza do que fala? O que tem lá é mesmo valioso? Tenho certeza, respondeu Lucas, seu tom baixo e urgente. Meu primo trabalhou para um botânico de Porto Seguro. A planta que só cresce lá, a cura pela terra, os brancos pagam uma fortuna por ela. Em pó, em remédio. É ouro verde. A terra é pequena, mas cheia. E o povo daqui? Eles não vão querer vender um pedaço da terra dos ancestrais. Eles não precisam saber, disse Lucas, sua voz se tornando um sussurro ainda mais baixo que João quase não ouviu. Como marido da Sofia, neta do antigo pajé, eu terei influência. Eu convenço os mais jovens de que é para o progresso. Ou então, eu faço um acordo direto com você, seu Raimundo. Vocês entram, colhem o que precisam, eu recebo minha parte. Ninguém vai perceber até ser tarde. Seu Raimundo, o comerciante. João lembrava de ouvir menções a esse nome, um homem que aparecia de vez em quando para trocar sal e ferramentas por artesanato.
E a menina? Sofia? Perguntou o comerciante. Ela faz o que eu mandar. Ela é educada, obediente. Ou se torna. A frieza nas palavras de Lucas fez um calafrio percorrer a espinha de João. O casamento era a chave. Era o meu caminho para o poder aqui dentro. Esse idiota do vaqueiro quase estragou tudo, mas eu arrumei. O fogo deu certo. João sentiu uma onda de nojo e raiva. Lucas confessara. Ele mesmo botou fogo na cabana para culpar João. E se o forasteiro contar o que ouviu? Questionou seu Raimundo. Quem vai acreditar nele? Um estranho acusado de incêndio tentando culpar o noivo traído? Ele já perdeu a credibilidade. Amanhã ele será expulso. Ou coisa pior, a aldeia está com raiva dele. Houve um silêncio. Depois, o som de um aperto de mãos. Combinado então, disse seu Raimundo. Você se livra do problema, reassume seu noivado e em um mês a gente começa a negociar o acesso à terra. Eu trago os homens certos. Combinado. João ouviu os passos se afastando e entrando na mata. Ele ficou imóvel, seu coração batendo tão forte que ele temia que pudessem ouvir do lado de fora. Tudo fez sentido agora. A pressão para casar com Sofia, a raiva quando João apareceu. As mentiras sobre ele ser ladrão de terras. Lucas não amava Sofia, não amava a tradição. Ele queria o poder, queria vender um pedaço sagrado da aldeia por dinheiro. E para isso, ele botou fogo, colocou a vida de todos em risco e jogou a culpa em João. A resignação que tomou conta de João dentro da cabana se dissolveu. Foi substituída por uma determinação clara e fria. Ele não podia deixar isso acontecer, não por ele, mas por Sofia. Pela aldeia que, apesar de tudo, tinha lhe dado abrigo. Ele começou a mexer os pulsos, ignorando a dor aguda da corda esfregando na carne crua. A amarração era forte, mas não era um nó de especialista. João trabalhou com cordas a vida toda. Ele conseguiu um pouco de folga, torcendo as mãos, sentindo os nós. Suou, forçou. A dor era intensa, mas a imagem de Lucas lucrando com a traição dava força a ele. Com um último movimento de torção, sua mão direita escapou. A pele saiu junto, mas ele estava livre. Ele rapidamente desamarrou o resto da corda. Ficou de pé, seu corpo rígido e dolorido. Apoiou-se na parede por um momento, escutando. A aldeia estava em silêncio profundo. Ele tinha que encontrar Sofia. Tinha que contar a ela, e depois tinham que ir até o cacique Aruã. A verdade não podia esperar até o amanhecer. A qualquer momento, Lucas poderia agir para garantir seu silêncio. João empurrou a porta da cabana. Ela não estava trancada por fora, pois ele estava amarrado. A noite fresca o acolheu. Ele se transformou em uma sombra deslizando entre as cabanas escuras em direção ao lugar onde Sofia dormia. Cada passo era um risco, mas era um risco que ele tinha que correr. A verdade agora era a única coisa que ele possuía. João chegou à cabana da família de Sofia. A porta estava fechada. Ele bateu levemente, um som quase inaudível. Sofia, sussurrou ele, urgente. Sofia, é o João. Houve um silêncio. Depois, um ruído suave de dentro. A porta se abriu um pouco. O rosto de Sofia apareceu, marcado por preocupação e cansaço. Seus olhos se arregalaram ao ver ele livre. João, como você? Preciso falar com você. Agora. É urgente. Ela olhou para trás, para dentro da cabana escura e então saiu, fechando a porta sem fazer barulho. Ela levou ele para trás da cabana, onde estavam as sombras mais profundas. O que aconteceu? Eles vão te soltar? Perguntou ela esperançosa. Não, eu me soltei. E eu descobri a verdade, Sofia. Eu ouvi Lucas conversando. Ele contou tudo, rápido, baixinho. As palavras saíam em um fluxo. O comerciante, seu Raimundo, a terra sagrada perto da nascente, a planta valiosa, o plano de Lucas de vender a terra em segredo, o casamento como um degrau para o poder. E finalmente a confissão. Foi ele, Sofia. Ele botou fogo na cabana, para me culpar e para limpar o caminho dele de volta para você. Sofia levou as mãos ao rosto. Ela não chorou. Seu corpo ficou rígido, como se estivesse processando uma dor muito antiga e profunda. Quando ela baixou as mãos, seus olhos estavam secos e duros. Eu sempre senti que havia algo errado nele, algo frio, mas eu nunca imaginei isso. Ela respirou fundo. Temos que contar ao cacique. É o que eu pensei. Mas será que ele vai acreditar em mim? Sofia olhou para ele.
Ele vai acreditar na verdade. Vamos. Ela pegou a mão de João, sua mão firme e quente na dele, e o guiou pelas sombras. Eles contornaram a aldeia dormindo, evitando os caminhos principais, até chegarem à cabana maior do cacique Aruã. Sofia bateu na porta 3 vezes com um ritmo específico. Demorou um pouco. Então a porta se abriu. O cacique Aruã estava lá, vestido com uma manta simples. Ele não parecia surpreso. Seus olhos escuros passaram de Sofia para João, para as marcas das cordas em seus pulsos. Entrem, disse ele baixinho. Dentro, havia apenas uma lamparina acesa. O cacique sentou-se em um banco baixo e indicou para eles se sentarem no chão, em frente a ele. Cacique, começou Sofia, sua voz tremendo um pouco. O João ouviu algo terrível. Conte, disse Aruã, olhando diretamente para João. João repetiu tudo novamente. Cada detalhe da conversa entre Lucas e seu Raimundo. A intenção de vender a terra sagrada, a confissão do incêndio, a frieza com que Lucas falou sobre Sofia. Enquanto João falava, o cacique Aruã não se moveu. Seu rosto era uma máscara de pedra. Quando João terminou, o silêncio na cabana era total. Aruã fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, parecia ainda mais cansado. Então ele finalmente mostrou suas garras, disse o cacique, sua voz um sussurro rouco. Sofia olhou para ele confusa. Finalmente, vovô? Aruã fez um gesto com a mão, um pedido de paciência. Ele olhou para João. Você é um homem de sorte, João. Ou talvez não. Os espíritos colocaram você no caminho de uma serpente. Ele respirou fundo como se preparando para carregar um peso. Eu desconfiava de Lucas há muito tempo, desde que ele começou a fazer muitas perguntas sobre os limites das nossas terras, sobre o valor das nossas plantas para os brancos. Ele tem ambição, uma ambição que não respeita a comunidade, só o próprio bolso. Mas eu não tinha provas, só suspeitas. João e Sofia trocaram um olhar. Quando você chegou, João, continuou Aruã, um completo estrangeiro e comeu a carne, eu vi uma oportunidade. A tradição é verdadeira, é antiga, mas é raríssima. Eu poderia tê-la ignorado, dado a sua ignorância, mas eu não ignorei. Por quê? Perguntou João, sua voz quase sumindo. Porque era uma maneira de tirar Lucas do caminho de Sofia sem começar uma guerra dentro da aldeia. Muitas famílias o apoiavam. Se eu me opusesse a ele diretamente, a aldeia se dividiria. Mas a tradição, ninguém pode argumentar contra a tradição. Era um escudo. Eu usei você, João, e usei Sofia como peças no meu jogo. Foi um risco enorme. Eu pensei que Lucas aceitaria a derrota. Eu estava errado. Sofia ficou pálida. Vovô, você sabia que ele era perigoso e ainda assim me deixou? Eu nunca imaginei que ele fosse tão longe, cortou Aruã. E pela primeira vez, sua voz falhou, mostrando uma fraqueza profunda. Eu pensei que a humilhação o faria recuar. Eu errei, minha criança. Eu coloquei você em perigo. E coloquei este homem inocente em uma armadilha. Ele olhou para João. Eu peço seu perdão. Eu carregarei esse peso. João não sabia o que sentir. Raiva, alívio. Ele tinha sido usado, mas também tinha sido, sem saber, uma ferramenta para impedir algo pior. O que fazemos agora? Perguntou Sofia praticamente. Temos as provas, as palavras do João. Aruã endireitou os ombros. A máscara de líder voltou ao seu rosto. Amanhã, ao nascer do sol, reunirei a aldeia. Você, João, contará o que ouviu. Eu confirmarei minhas suspeitas. E então, Lucas terá que enfrentar a justiça do povo que ele tentou trair. Ele olhou para os dois, seus olhos antigos brilhando na luz fraca. A verdade, mesmo chegando de um lugar estranho, ainda é a verdade. E ela finalmente nos alcançou. O primeiro raio de sol iluminou a fumaça que ainda subia da cabana queimada. O cacique Aruã, ereto e sério, caminhou até o centro da aldeia e bateu seu cajado no chão 3 vezes. O som ecoou entre as cabanas. Povo de coração da mata, reúnam-se. As portas se abriram. Homens, mulheres e crianças saíram com rostos ainda marcados pela fadiga e pela confusão da noite. Todos se aglomeraram em um grande semicírculo. Lucas estava na frente, os braços cruzados, um sorriso confiante nos lábios. Ele procurou por João com os olhos e o sorriso desapareceu quando viu que ele estava ao lado do cacique, livre, com Sofia ao seu lado. O cacique ergueu a mão para o silêncio. Uma grande mentira foi contada aqui ontem à noite, e uma grande verdade foi descoberta. O forasteiro João tem algo a dizer para todos nós. Murmúrios percorreram a multidão. Lucas deu um passo à frente. Isso é um absurdo.
Ele é um mentiroso e um incendiário. Deixe ele falar, Lucas, disse Aruã, e sua voz tinha uma autoridade que não admitia discussão. A verdade pertence a todos. Todos os olhos se voltaram para João. Ele nunca tinha falado para tantas pessoas. Sua garganta ficou seca. Ele olhou para Sofia, que lhe deu um aceno quase imperceptível. Ele respirou fundo. Ontem à noite, eu estava amarrado na cabana perto da mata. João começou, sua voz clara, mas baixa. Todos se inclinaram para ouvir. Eu ouvi uma conversa entre Lucas e um homem chamado seu Raimundo, o comerciante. Lucas soltou uma risada forçada. Delírios de um homem acusado. João ignorou-o e continuou. Lucas falou sobre a terra sagrada perto da nascente. Falou que tem uma planta rara lá que vale muito dinheiro. Ele combinou com o comerciante de vender um pedaço dessa terra, em segredo. Um choque percorreu a multidão. Vários idosos exclamaram de surpresa. A terra sagrada era inviolável. É mentira, rugiu Lucas, mas seu rosto começou a perder a cor. Ele disse, continuou João fixando Lucas, que o casamento com Sofia era a chave. Daria a ele influência para fazer o negócio, e ele confessou. Disse que foi ele quem botou fogo na cabana dos preparativos, para me culpar e para poder voltar para o plano dele com Sofia. O tumulto foi instantâneo. Gritos de "não pode ser" e "Lucas, fala que não é verdade" se misturaram. A mãe de Sofia gritou e abraçou a filha. Lucas estava encurralado. Seus olhos, cheios de ódio, saltavam de João para o cacique, para o povo revoltado. Vocês vão acreditar num estranho contra mim? Eu sou um deles. Ele só quer se salvar. Foi então que o cacique Aruã falou. Sua voz calou todos os outros sons. Há muitos meses, eu desconfiava da ambição de Lucas. Eu via sua ganância, suas perguntas erradas, mas eu não tinha prova. A tradição da primeira mordida na carne, eu usei ela. Eu usei a chegada de João para tirar Lucas do caminho de Sofia, sem criar uma guerra aqui dentro. Eu pensei que isso bastaria. Eu errei, mas agora temos a prova. A palavra de João é a confirmação do que eu já temia. A confissão do cacique silenciou todos. Era uma revelação sobre uma manipulação, mas uma manipulação para proteger a todos. O povo olhava para seu líder, depois para Lucas, processando as duas traições. Um homem forte, um amigo do pai de Lucas, se adiantou. Seu rosto estava decepcionado e bravo. Lucas, é verdade isso? Você queria vender a terra dos nossos avós? Lucas olhou para os rostos ao seu redor. Não viu mais apoio. Viu apenas raiva, traição e nojo. Sua máscara de superioridade desmoronou. É terra, terra parada, poderia nos dar riqueza. Vocês são todos uns velhos tolos, presos ao passado. Seu grito foi a confissão final. O povo gemeu em uníssono, um som de dor coletiva. O cacique Aruã bateu o cajado no chão novamente. Lucas, filho da nossa aldeia, você traiu a confiança do seu povo. Você tentou vender nosso sagrado. Você pôs fogo na nossa aldeia e culpou um inocente. Você não é mais bem-vindo em Coração da Mata. Você será expulso, agora. Lucas tentou protestar, mas vários homens se aproximaram, os mesmos que antes o apoiavam. Eles o pegaram pelos braços. Ele lutou, gritou insultos, mas foi levado, arrastado em direção à mata, longe do lugar que ele tentou destruir por ganância. Quando o tumulto acabou, um silêncio pesado caiu. O cacique então olhou para João e Sofia. O casamento foi planejado sobre uma mentira de Lucas. A união não tem mais sentido. O casamento está cancelado. Sofia soltou um longo suspiro, como se soltasse um peso que carregava há meses. Seus ombros, sempre um pouco curvados, se endireitaram. O cacique se virou para João. Você, João, é livre. Você não tem mais obrigação com a tradição. Você pode ir para onde quiser. Todos olharam para o forasteiro. João olhou para a aldeia. Viu seu Gilson, o homem das ferramentas, agora com um olhar de vergonha. Viu as crianças que tinham parado de rir dele. Viu os rostos das pessoas que ele ajudou a carregar lenha e água. E viu Sofia, sua amiga, que o olhava com gratidão e uma pergunta silenciosa. João pensou na estrada, pensou em Alazão, pensou no céu vazio e na vida solitária. E então pensou no rio, nas lições de pesca, no trabalho que fazia sentido, no lugar que mesmo com tudo o acolheu quando ele só tinha fome. Eu quero ficar, disse João, e sua voz não tinha mais dúvida. Se me aceitarem, não como noivo de ninguém, apenas como João, um homem que aprendeu a gostar deste lugar.
Um sorriso lento e verdadeiro surgiu no rosto do cacique Aruã. Muitos na multidão começaram a acenar com a cabeça. Alguns sorriram. Sofia se aproximou dele. Você salvou a mim e salvou a aldeia de um grande mal. Sua casa é aqui, se você quiser. João assentiu. Ele não tinha mais uma obrigação pesada. Tinha uma escolha. E ele escolhia ficar. O cacique olhou para o seu povo reunido, depois para o forasteiro que se tornou protetor. A aldeia estava ferida, mas inteira. A ameaça havia partido, e às vezes os espíritos realmente mandavam a ajuda de formas estranhas. Na forma de um homem simples, com um coração honesto e uma fome que mudou o destino de todos.